Fala comigo, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo palpites do dia 19/10, sabadinho lotado de jogos, fim da data FIFA, vamos olhar pra cima. Eu separei aqui 8 oportunidades para conversar com vocês no dia de hoje, vai ter palpites em todos esses 8 jogos e mais um bilhetinho pronto lá no final do vídeo. E mais alguns joguinhos extras, beleza? Antes de mais nada, só te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário aí do que você achou do vídeo e se está curtindo os palpites aqui todos os dias, beleza? Em breve a gente vai ter um curso completo, como eu falei no vídeo anterior, do iniciante até o avançado em apostas esportivas já dentro da regulamentação. Combinado? Sábado vai ser lotado de jogos e todas as melhores oportunidades eu vou trabalhar lá no meu grupo, tá aí na descrição, já acessa lá com mais de 22 mil membros, totalmente gratuito. Então vamos embora comigo, sem enrolar demais. O dia nosso de trabalho aqui começa no Athletic Bilbao contra o Espanhol às 9 horas pela La Liga e finaliza aqui no jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta da semifinal entre Vasco e Atlético. Beleza? Então, vamos aqui. Lógico, né? Como eu disse, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Então, eu separei aqui 8 oportunidades, tá? E mais alguns jogos extras. Alguns não, vários jogos extras pra gente conversar. Mas é aquilo, tá? Vamos focar realmente nos melhores jogos, pegar as melhores entradas pré aqui, os melhores palpites e vamos focar mais no ao vivo nesse sábado e também nesse domingo, que é muito importante. Então, aqui é o seguinte. A gente tem o Bilbao que tá em sexto lugar, beleza? Sexto lugar, com 9 jogos aqui, marcou 14 pontos, contra um espanhol aqui que está em 10 pontos e está em 14º lugar. O time do Bilbao é um time muito forte, né? Um time que eu gosto bastante de trabalhar, é um time aqui que está na Europa League também. Vamos olhar aqui o time do Bilbao, ó. Meteu 2-0 em casa na Europa League contra o AZ e empatou em 1-1 contra a Roma. Então pegou dois adversários muito fortes em suas ligas e arrancou um empate e uma vitória. Tá bem na Europa League. Perdeu para o Girona fora de casa, ok, mas a gente puxa aqui a race em casa do Bilbao. Perdeu para o Atlético de Madrid, que é aceitável de 1-0. O Atlético de Madrid é uma equipe mais forte. Ganhou do Celta de Vigo, empatou com o Sevilla, ganhou do Bilbao e ganhou do Valência aqui de 1-0, tá? Então é um histórico legal dentro de casa. A racezinha aqui do espanhol jogando fora, que é o mais interessante para esse jogo. Perdeu de 1-0, perdeu de 4-1 pro Real, empatou com o Atlético de Madrid. Só que esse jogo aqui foi um amasso do Atlético de Madrid. Foram quase 30 finalizações ou até mais. O Atlético de Madrid foi um amasso mesmo, foi um pecado o Atlético não ter feito um golzinho nesse jogo. E ganhou do Valladolid, também que... Não, na verdade, perdeu para o Valladolid, que é péssimo, esse ponto que eu queria chegar. O Valladolid é uma péssima equipe, tá? Se a gente puxa aqui a classificação, olha aqui, o Valladolid ele é o 19º colocado com apenas 5 pontos, tá? Venceu 1, empatou 2, perdeu 6, é muito ruim. A única vitória do Valladolid foi contra o Espanhol. Então perder para o Valladolid é triste, tá? Então perdeu para o Valladolid, vamos puxar aqui a race dele fora. E perdeu para o Heidenheim aqui um amistosinho, tá? Então, os 4 jogos dele fora de casa nessa La Liga, ele não venceu nenhum. Um empate e 3 derrotas. Então, aqui o que é interessante de buscar? Essa cotação de 1,45 nos permite buscar um handicap 0 a favor do Athletic Bilbao, que seria o Bilbao empate anula, tá? Eu acho que um golzinho do Bilbao aqui vai estar bem esmagado e o dupla chance Bilbao também vai estar mais esmagado. Vai ter cotação ali de 1,10 ou até menos. Então, a gente pode buscar ou essa vitória de fato a 1,45 do Bilbao, que tem muito valor, ou esse Bilbao empate anula, que vai dar uma cotação de próxima de 1,17, 1,16 e dá para completar um bilhetinho. Dá para começar o dia ali com esse joguinho do Athletic Bilbao em espanhol. Muito favorito o Bilbao, se for titular. Agora a gente vai aqui para 3 joguinhos na Alemanha, na Bundesliga 1, beleza? A gente tem primeiro aqui Mainz e Leipzig, aqui é um jogo do Leipzig que está com 14 pontos, está aqui na cola do Bayern de Munique, beleza? Já tem o Frankfurt que é atrás com 13 pontos também, o Bayern que empatou em 3-3 com o Frankfurt na última rodada, o Leipzig que venceu. Então aqui a gente puxando a race do Leipzig, o Leipzig venceu por 1-0 o Heidenheim, perdeu na Champions League para a Juventus por 3-2 e também perdeu de 2-1 para o Atlético de Madrid, né, na Champions League. Então vem de 2 derrotas na Champions League seguidas. Próximo jogo é em casa contra o Liverpool, vai pegar uma pedreira também. Tá? 4-0 aqui no Augsburg, empatou com o Pauli. Esse jogo aqui poderia até ter tomado um golzinho para o Pauli, não jogou tão bem. Empatou com o Union Berlin também, nesse caso, pressionando bastante o Union Berlin. Venceu do Leverkusen de 3-2. Esse jogo é interessante porque o Leverkusen estava invicto ainda, naquela sequência de jogos invictos na Bundesliga, porque ele tinha perdido só para a Atalanta na final da Europa League. E o Leipzig tirou essa invencibilidade do Leverkusen na Bundesliga. Então foi um baita jogo, venceu do Bochum. O resto aqui é DFB Pokal, que é a Copa, e amistosos, tá? Então jogando fora ele tem até uma race legal. E em casa aqui, olha os jogos do Mainz, perdeu de 2-0, 2-1 e 1-0, 23 derrotas seguidas, tá? Só que, o que eu quero buscar nesse jogo? Eu quero trabalhar gols.
tá? Eu não quero buscar nada a favor do Leipzig, eu entendo que ele é favorito, até um dupla chance Leipzig que cairia bem, só que a Alemanha para mim é gols, então mais de 1,5 gols aqui tá muito legal, 1,20, dá para completar um bilhetinho, ou então pegar 2 jogos aqui para gols da Bundesliga, então para mim eu quero trabalhar mais de 1,5 gols nesse jogo do Mainz e Leipzig, tá? Leverkusen e Frankfurt é a mesma pegadinha, a Alemanha é gols, só que aqui eu quero trabalhar o mais de 2,5 gols, beleza? Vamos puxar aqui ó, os últimos jogos. O Leverkusen empatou em 2-2 com o Kiel, tá? Se eu não me engano, abriu 2-0 e tomou 2-2, tá? Pro Kiel. Então 2-2 com o Kiel, venceu de 1-0 o Milan, poderia ter saído mais gols aqui, mas venceu de 1-0 o Milan, placar básico, mas enfim, vem de 1 ou 2 vitórias na Champions, né? 4-0 no Feyenoord fora de casa e venceu o Leverkusen, venceu o Milan em casa 1-0, tá? Empatou em 1-1 com o Bayern, 4-3 contra o Wolfsburg, 4-1 contra o Hoffenheim, 3-2 para o Leipzig. Então olha aqui o tanto de gols que tem saído nos jogos, 3-2, 4-1, 4-0, 4-3, 2-2 aqui. E aqui o Frankfurt é a mesma coisa, tá? 3-3 contra o Bayern de Munique, 3-1 contra o Besiktas, 4-2 contra o Kiel, 3-3, 2-0, 2-1. Então aqui o mais de 2,5 gols é muito bom a 1,36 e também o ambas marcam, tá? Ambas marcam aqui a 1,53. Na verdade, se ambas marcam aqui tá até mais interessante, mais seguro que o mais de 2,5. Quando a gente pensa em mais de 2,5 gols, eu não penso em 3-0, tá? Quando eu falo assim, ó, esse jogo eu acredito que vai sair mais de 2,5 gols dele. Eu não acho que será 3-0 o Leverkusen, não acho que será 3-0 o Frankfurt. Para mim, quando eu penso em mais de 2,5 gols, é 2-1, é 2-2, tá? Então, automaticamente, se a gente pensa em mais de 2,5 as duas equipes marcando, e o mais de 2,5 está em 36, tem mais valor a gente arriscar nesse ambas, tá? 1-1 aqui já bate. Tem tudo para bater até no primeiro tempo. Esse jogo aqui é muito aberto. Igual vai ser o nível do jogo do Frankfurt e Bayern, tá? Ó, Frankfurt e Bayern foi 3-3. Jogo de 2,5 de ambas. Para mim esse jogo é a mesma pegada. Então ambas marcam aqui, tá muito bom nesse joguinho de trabalhar. Bayern de Munique e Stuttgart. Aqui também é legal os gols, também é legal ambas marcam, mas eu quero fugir um pouquinho, eu quero trabalhar aqui um handicapzinho no Stuttgart, eu vou mostrar para vocês. O Bayern de Munique ele tem 14 pontos, marcou 20 gols e sofreu 7, é uma baita equipe, só que o Stuttgart é uma equipe muito forte. O Stuttgart, mesmo perdendo por 3-1, deu trabalho para o Real Madrid, bastante trabalho, tem feito uma boa Champions, está fazendo uma boa temporada, mesmo perdendo o seu principal jogador, né, que era o Serhou Guirassy, que foi para o Borussia, ainda tem jogadores bons lá que estão conseguindo fazer o trabalho bom. Então vamos lá, ó, o confronto direto, primeiro, 3-1, 3-0, beleza, tomou 3 gols, 2-1, 2-2, 2-2, normalmente são jogos mais equilibrados. Aqui se a gente puxa aqui 2021 para baixo, não é legal contabilizar, porque o Stuttgart, ele é uma equipe que era de segunda divisão, subiu para a primeira e agora está começando a ser uma equipe de mais alto nível, tá? Então, ó, o Stuttgart vem de 4 empates seguidos, 1-1, 1-1, 1-1 e 2-2. Venceu 5-1 Borussia, perdeu para o Real Madrid, mas como eu disse, deu bastante trabalho para o Real Madrid, tá? Venceu do Mönchengladbach e venceu do Kaiserslautern, aqui foi amistoso. E contra o Mainz 3-3 e 5-0 pela DFB Pokal, tá? O Bayern vem do empate com o Frankfurt, perdeu para o Aston Villa na Champions League, empatou, aí vem do 5-0 no Werder Bremen, ok, amassou também o Zagreb e amassou o Kiel, mas o Kiel também é um time que subiu de segunda divisão, tá? Eu gosto de trabalhar nessa odd aqui. 1,36 a vitória do Bayern, eu não confio, tá? Eu prefiro esperar o ao vivo, realmente, se o Bayern estiver amassando. E o Stuttgart com essa cotação de 7,50 aqui, a gente pode trabalhar um handicapzinho, ou mais 2,5 de forma mais arriscada, ou mais 3,5 de forma safe, tá? O handicap mais 2,5, ele não pode perder por 3 gols de diferença, e o handicap mais 3,5, ele não pode perder por 4 gols. Combinado? É uma aposta muito boa, muito safe a gente puxar essa vantagem a favor do Stuttgart. Esse jogo aqui, na minha opinião, ele é mais parelho do que o mercado acredita. O mercado está colocando o Bayern de Munique como um super favorito. Um super favorito é uma equipe que não deixa a bola para o adversário, que toma todas as ações ofensivas do jogo, não deixa o adversário passar para a defesa e realmente comanda o jogo. É aquele gráfico, quando você olha no SofaScore, tá só assim, olha, a favor do time. Eu não acho que vai ser assim esse jogo, acho que o Stuttgart pode dar bastante trabalho para o Bayern e pode até marcar um golzinho. Então, por isso esse handicap positivo, tá? Bournemouth e Arsenal. Todos os 3 times aqui na briga, tá lindo de ver essa Premier League esse ano, até o Chelsea tá jogando bem, o Chelsea tá com um time bom, o Nkunku voltou muito bem, porque o Nkunku foi pro Chelsea, lesionou, voltou de lesão, lesionou de novo, agora ele voltou e tá jogando muito bem, o Nkunku tá sendo uma peça muito importante pro Chelsea. Arsenal 17, City 17 e Liverpool 18, tá lindo essa briga aqui e acho que vai até o final do campeonato. Arsenal e Bournemouth aqui, a gente puxa a race dele, não é uma race muito boa, perdeu pro Leicester, ganhou do Southampton, mas Southampton é horrível, tá? Subiu para cair de
de novo. Perdeu para o Liverpool, perdeu para o Chelsea, ganhou do Everton de 3-2, mas o Everton também não é aquela equipe tão forte. Perdeu para o West Ham, empatou com o Newcastle e empatou com o Nottingham Forest, tá? E a racezinha aqui do Arsenal, 3-1 no Southampton, fez esse gol nos acréscimos, depois fez mais um, foi um sofrimento esse jogo, ganhou do PSG e também empatou com a Atalanta, tá? Então é uma vitória, um empate na Champions. Próximo jogo é em casa contra o Shakhtar Donetsk, tranquilo, tá? Arsenal e Shakhtar Donetsk, tranquilo, joguinho em casa. O Arsenal não tem porque poupar nesse jogo e depois já pega o Liverpool, aqui vai disputar pela liderança, tá? Então isso daqui, cara, é jogo pro Arsenal vencer, ele não pode pensar de forma alguma em vacilar. Bournemouth não é uma equipe forte, o Arsenal, ele é a obrigação dele vencer isso daqui. Os últimos confrontos também favorecem um pouco o Arsenal. 3-0, 4-0, 3-2, 3-0, 2-1, tá? Sempre é um amasso nas temporadas passadas. Ó, na temporada passada aqui, ó, 23-23, foi 3-2 e 4-0, tá? Aqui um amistosinho 6-5 e aqui 3-0 2024, 4-5, na temporada passada, né? Na Premier League passada, tá? Então aqui, ó, 1,65 a cotação legal, a gente pode puxar um Arsenal empate anula, tá? Quem quiser ir mais safe pode puxar um dupla chance Arsenal, um golzinho do Arsenal, mas o mais interessante para mim realmente é essa vitória do Arsenal, ele não pode nem pensar em perder isso daqui, beleza? Juventus e Lazio. Juventus está com um time massa essa temporada, eu estou gostando muito do time da Juventus e a Lazio também está jogando muito bem. A gente puxa a race, ó, olha a race da Juventus, tá? Aqui foi amistoso, então vamos lá, pela Liga 3-0, pela Liga 3-0, empatou com a Roma, empatou com o Empoli, 3-1 no PSV na estreia da Champions League, e jogou muita bola a Juventus nesse jogo e 3-2 contra o Leipzig. Adendo, com um jogador a menos, a Juventus fez esse 3-2, tá? Ela virou o jogo com um jogador a menos. 3-0 no Genoa e vem de um empatezinho com o Cagliari. Então, race linda da Juventus, está invicta na temporada, tá? Aqui na Liga foram 3 vitórias, 4 empates, não perdeu ainda. Na Champions League, 2 vitórias, não perdeu ainda também. Olha, fez 10 gols, sofreu apenas um golzinho a Juve. Tá? Só que a Lazio vem bem, 4 vitórias, um empate, 2 derrotas, fez 14 gols, só que sofreu 11, sofre bastante gol a Lazio. E a racezinha da Lazio, 2-1, 4-1, 3-2, bastante ambas, bastante gol feito, bastante gol sofrido. Então o que é interessante aqui? Eu entendo que a Juve tem uma boa defesa, tá? Sofreu apenas um golzinho, só que olha os times que a Juventus pegou pela Liga, tá? Verona, Como, Empoli, Genoa, nenhum time de grande expressão. Tá? Empatou 0-0 com a Napoli. Então aqui eu acho que vai estar com uma cotação legal, uma cotação boa e vale a pena a gente buscar o mais de um gol e meio. Ó, 1,40. Tá lindo esse mais de um gol e meio, porque a Lazio ela deve ir para cima, ela deve querer fazer um jogo bom aqui também e a Juventus vai estar ali para defender essa invencibilidade e tá também buscando essa liderança. Napoli 16, Juventus 13, Lazio 13, tá tudo em aberto aqui ainda na Liga. É um jogo bom, o jogo tem tudo para ser movimentado. Juventus joga semana que vem pela Champions, Lazio pela Europa League, mas as duas equipes têm tudo para fazer um bom jogo, tá? A Juve pega em casa o Stuttgart e a Lazio pega fora o Twente, beleza? Lazio também que está bem na Europa League, venceu de 4-1 o Nice e 3-0 o Dinamo Kiev. Então a Lazio vem de 2 vitórias na Europa e a Juve vem de 2 vitórias na Champions. Então as duas equipes estão extremamente motivadas aqui, tem tudo para ser um jogão de bola, tá? Celta de Vigo e Real Madrid. Real Madrid que é aquela coisa, né? A gente não sabe quando pode confiar no Real, não sabe quando o Real vai jogar, quando vai vacilar, mas vamos ver o que. 2-0 contra o Villarreal, perdeu para o Lille, empatou com o Atlético Madrid, aí vem 3-2, 4-1, deu trabalho a Alavés nesse jogo no Real Madrid, 3-1, tá? A gente vê que o Real tem tomado bastante gol, e em casa aqui o Celta é uma equipe que eu gosto também, ele é bastante over. Ó, 3-1, 3-1, 2-1, 1-1 e aqui a gente teve 1-0 para o Atlético Madrid. Mas o Atlético Madrid ele acaba puxando o jogo um pouco pro under, tá? Então isso é foda também. O que eu gosto desse jogo? Eu não quero puxar a sardinha pro lado do Real Madrid. Eu acho que jogos do Real Madrid é mais pro ao vivo, mas eu acho que mais de 1,5 gols aqui bate com tranquilidade. Acho que tem tudo para ser ali talvez um 2-1 Real Madrid, 3-1 Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid pode até tomar um golzinho pro Celta. O time do Celta não é ruim. É um time difícil, cascudo, sempre dá trabalho para essas equipes mais fortes ali do campeonato. Então acho que mais de 1,5 gols é legal. Se a gente puxa o histórico, ó, 4-0 bateu, 1-0 não. 2-0, 4-1, 2-1, 5-2, 3-1. Olha lá o que eu tô falando, ó. 4-1, 2-1, 5-2, 3-1. O Real gosta de sofrer um golzinho. Então é interessante esse mais de 1,5. Acho que é a forma mais safe da gente trabalhar nesse jogo. Se o Real em casa, se o Real estiver amassando o jogo, a gente pode buscar essa vitória ao vivo. E para fechar o dia, beleza? Para não ficar um vídeo muito longo, Vasco da Gama e Atlético de Madrid.
Vamos lá. O jogo de ida ficou 2-1 para o Atlético Mineiro. Poderia ter sido mais. O Galo jogou muita bola. Eu sou cruzeirense, mas eu preciso admitir que o Galo jogou muita bola nesse joguinho. E é isso, né? Atlético vem de um empate com o Fortaleza, com um time bem misto e bem reserva do Galo, empatou com o Fortaleza, ganhou do Grêmio de 2-1, empatou com o Vitória, fez 2-0 e tomou 2-2, ganhou do Vasco, né? Perdeu para o Palmeiras, ganhou do Fluminense, ganhou do Bragantino, tá numa sequência legal de jogos. Agora o Vasco, meu amigo, olha essa sequência do Vasco. Empatou com o Flamengo clássico, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Galo na Copa do Brasil, empatou com o Juventude e tomou 3 do São Paulo. Só que aí você pensa, tá, mas o Vasco estava poupando para a Copa do Brasil, né? Nananina não. Jogou com Verratti, jogou com Coutinho, jogou com o time totalmente titular e tomou uma massa do São Paulo. O São Paulo também foi titular, né, com Caleri, Lucas, Luciano, o timaço do São Paulo em casa é uma equipe difícil, mas tomou-lhe uma sapatada de 3-0 e vem numa sequência de 7 jogos sem vencer. Perigoso, tá, esse joguinho do Vasco. Então o que eu gosto para esse jogo? Mais de 1,5 gols. Jogos de volta normalmente tendem já a ser mais over. Então o jogo de ida foi 2-1, tá tudo em aberto. Se o Vasco faz um golzinho aqui, o jogo fica empatado no agregado, o Atlético vai ter que sair para jogo, o Vasco vai, com o apoio da torcida, tentar fazer esse 2-0. Se o Atlético faz um gol, são 2 de diferença para o Vasco no agregado, então o Vasco vai ter que sair para o tudo ou nada para fazer mais gols. Então mais de 1,5 gols aqui, tem tudo para bater. O único risco é esse gol demorar muito para sair. Se esse gol demorar demais para sair, aí sim, se ele sair lá para os 70 minutos, 60, 70 minutos, pode ficar perigoso, porque o time que marcar aqui, se for o Atlético, ele vai recuar demais, e se for o Vasco, pode ser que ele queira segurar esse jogo para pênaltis. Então é um jogo perigoso, mas o mais de 1,5 gols eu gosto nele, ó, vai estar pagando 1,36, tá pagando bem, tá pagando legal. Vou te falar que até o ambas nesse jogo é bom, tá? Não tem nada decidido aqui, mesmo o Vasco estando numa má fase, é Copa, cara. É jogo de volta, é São Januário lotado, tá? A torcida empurra bastante o time. Então tá tudo em aberto, não tem nada decidido aqui. São duas equipes muito boas, muito fortes, com ataques capazes de marcar, né? Verratti de um lado, Paulinho e Hulk do outro. Então assim, é um jogaço, tá? Esse ambas aqui não é ruim não, é 1,91. Mas para mim o mais safezinho é o mais de 1,5 gols mesmo, beleza? Então aqui, vitória do Bilbao ou um golzinho do Bilbao, o empate anula, mais de 1,5 aqui em Mainz e Leipzig. Se quiser forçar, pode ir nesse Leipzig aqui, aquele mais de 1,5 e dupla chance Leipzig. Leverkusen Frankfurt é ambas e 2,5. Bayern de Munique e Stuttgart, eu puxo uma vantagemzinha pro lado do Stuttgart, jogo mais parelho. Arsenal tem que vencer esse jogo aqui. Juventus e Lazio é joguinho para mim de mais de 1,5 gols. Celta de Vigo e Real Madrid é um jogo também para gols. E esse Vasco e Atlético para mim também é um joguinho para gols, beleza? A gente tem alguns jogos extras aqui que é interessante ficar de olho. Esse Tottenham West Ham, eu não falei nada dele porque é 8h30 da manhã. Esses jogos de 8h30 da manhã aqui da Premier League sempre são jogos mais mortos, então é interessante ficar de olho mais no ao vivo. Esse Como e Parma, cara, eu gosto demais desse time do Como. Ele tá jogando bem, ele ganhou da Atalanta, ele tá dando trabalho. Eu acho que tem tudo pra... Ó, jogando em casa, ó, 3-2, 2-2 e perdeu aqui. Amistoso. Então ele jogou mais fora do que dentro de casa nessa temporada, mas pode ser que ganhe do Parma ou então uma dupla chance. Freiburg e Augsburg para mim é um jogaço para gols aqui na Bundesliga. Ó, Freiburg tem 12 pontos, 9 gols marcados, 7 sofridos. Augsburg tomou 15 gols. A mesma coisa em Hoffenheim e Bochum, tá? É jogo para gols. Hoffenheim, ó, 10 gols marcados, 16 sofridos. O Bochum sofreu 14 gols, jogo para gols. Jogo para ficar de olho na vitória do Celtic, ao vivo. Manchester United e Brentford. Aqui eu falo uma coisa, fica de olho nesse Brentford. Não é uma equipe ruim, é uma equipe boa. Ó, marcou 13 gols, sofreu 13. E o United é uma zica danada. Então essa cotação de quase 5 aqui é perigosa. Eu puxo um pouco pro lado do Brentford. Talvez o handicap mais 1,5, mais 2, até uma dupla chance numa odd alta. Milan Udinese é jogo para ficar de olho na vitória do Milan ao vivo. Antalyaspor e Galatasaray, vitória do Galatasaray ao vivo também. Inter e Grêmio para mim ao vivo esse jogo aqui, esse clássico. Vitória do Bragantino para mim também é um joguinho de gols. Duas equipes aqui desesperadas. O Bragantino tem 34 pontos. Ele pode tentar essa vaguinha aqui na Sul-Americana ainda. Libertadores acho muito difícil. E o Vitória tem tudo, tem que sair da zona de rebaixamento, tá? É jogo de desespero. Por quê? Fluminense é uma equipe muito melhor e venceu. O Corinthians é uma equipe muito melhor e venceu. E o Atlético Paranaense que caiu na zona aqui, é uma equipe que é muito difícil de ser batida também. Então a situação do Vitória tá ficando difícil. Ele já tá aqui a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Beleza? Então é um joguinho difícil.
ficar de olho nesse jogo para gols. E PSG também, cotação baixa para mim é só ao vivo a vitória do PSG. Beleza? Cara, muito jogo bom para trabalhar nesse sábado. Tamo junto demais. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei, deixa um comentáriozinho aí e valeu, até a próxima. O bilhete de hoje, rapaziada, é o seguinte: handicap mais 3.5 a favor do Stuttgart, só da Red se ele perder por 4 gols de diferença para o Bayern de Munique, dupla chance Arsenal ou empate, e mais de 1.000 gols em Celta de Vigo e Real Madrid. Bora buscar esse ingrisão, vamos pra cima.